Olá, nós aqui de novo! Opa! Olá, galera! Quem age pode. Estamos aqui mais uma vez com um novo episódio, com um assunto maravilhoso. E, já começando, dizer que eu tô com uma roupa aqui maravilhosa da Misi Modas. Acessórios, olha que coisa linda. Renata Scheck. Renata Scheck. Gente, vão lá, sigam e compartilhem. Vai estar tudo na descrição do vídeo, tá, gente? Tanto no YouTube, no nosso canal do YouTube, Quem Age Pode. Toda terça-feira tem vídeo novo, às 21h30. Exatamente. Inclusive hoje, né? Hoje é 1º de julho, vai sair um episódio. Enfim, precisamos que vocês peguem o dedinho. Se não for cair, vocês se inscrevam no canal, por gentileza. A gente está precisando disso, né? Exato, para poder o YouTube entender, né? Que são conteúdos relevantes. A gente está precisando de mais ou menos uns 5, 6 mil seguidores agora, sim, até o final desse mês. Então passa pro coleguinha, manda o aviãozinho. Quero agradecer sempre a Renata Scheck, né? Que tá aí todos esses últimos episódios. Nos adornando. Semi-joias. Domani, Júlia Domani. Segue, vai estar tudo na descrição. Um beijo. E hoje, a gente tá com cada assunto, né? Cada episódio. Que eu já saí do outro chorando, já entro nesse, coração palpitando, porque a gente Você tá ansiosa? O assunto é esse? Então, ansiedade. Oi? Oi, você tá ansiosa? Vocês estão aquele ansiosos? negócio que a gente não fica no presente, fica já lá no futuro. É. Então, hoje a gente tem um especialista aqui, hein? Vamos lá. Convidado de hoje é o Dr. Rômulo Mangeon, diretor médico da Clínica da Mente e Nave Espaço Terapêutico. Quero agradecer primeiramente pelo convite, muito obrigado. Ele trata inclusive de uma amiga nossa. Quem, gente? Quem? De uma amiga nossa, entendeu? Por isso que ela está mais equilibrada, gente, nos últimos tempos. Isso. Muito obrigada, doutor Rômulo. Obrigada, então. Pela tua presença. Vamos brindar, porque é quase 3 anos para ele chegar até aqui. E seja muito bem-vindo. Obrigado por me aturar. Não, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, menina. Maria Antônia também, né? É um prazer estar aqui com vocês. Poxa, que bom. E não somente é meu médico, meu amigo, um coração assim gigante. Amém. Às vezes eu ligo, peço uns negocinhos a ele assim, mas ajuda pra fulano, ciclano, vamos fazer a missão, né, doutor? Para ajudar, faz parte da nossa missão. Faz né? parte, né? Eu quero fazer a missão, mas carrego os amigos. Não é? As pessoas que façam o trabalho, né? Engajem o movimento. E aí as coisas vão fluindo naturalmente. É isso. É verdade. Clínica da Mente, uma clínica maravilhosa. Gosto de Las Minas, maravilhosa. Fica Atendimento onde? É no maravilhoso. centro de Niterói, na rua Doutor Celestino. Ah, sim. E tem Instagram? Tem Instagram. Clínica da Mente. Tem canal do YouTube, tem Instagram. que Ele legal. posta cada vídeo Tudo maravilhoso. isso vai estar na descrição do vídeo, hein, gente? Isso, eu já tô aqui ansiosa, né? Ansiosa pra fazer a Não primeira era pra pergunta. Não é. Não fique. O nosso tema de hoje é esse, né? Ansiedade, o mal do século, será? Olha, é uma pergunta bem difícil, né? Não é? Mas ao mesmo tempo é realidade, né? Mas o que é ansiedade, doutor Romy? Como que ela se manifesta? Segurou então, minha mão. Você quer me deixar numa furada. Ainda bem que você é calmo. Mais ou menos. Mais ou menos. Tá meio ansioso. Tá medicado, doutor Rômulo? Não estou medicado, não. Deveria. Mas Às vezes eu preciso. A gente engana direitinho. Dá para passar uma sensação diferente. Na verdade, assim, a ansiedade é uma reação normal do nosso corpo, né? A ansiedade, ela faz parte do ser humano. Então, assim, ela geralmente ela vem em reação a alguma situação que a gente vai passar. Seja um medo, seja um estresse, seja uma conquista que a gente queira e que vai acontecer, a gente vai sentir a ansiedade. Então, a ansiedade, ela faz parte da nossa vida. Ela pode ser um sinal, ela pode ser um sintoma, ou ela pode ser uma doença. Então, vai depender de muitas variáveis para que a gente possa entender um pouquinho melhor a ansiedade. Nem toda ansiedade a gente vai medicar, nem toda ansiedade ela é ruim pra gente. Pelo contrário, ela pode ser muito positiva. A TAG. A TAG, ela especificamente, ela tá causando muito problema pra gente, né? Porque, na verdade, cada vez mais a gente tem pessoas acometidas pelo transtorno de ansiedade generalizada. E se a gente pegar o nosso país hoje, ele é se não é o maior, o segundo maior da América Latina em termos de transtorno de ansiedade generalizada. Tá? A gente vive um momento muito conturbado, a demanda dentro dos consultórios, das clínicas está enorme,
E, na maioria das vezes, a ansiedade generalizada ela é o principal diagnóstico que a gente pega. Seja sozinho ou seja associada, porque ela também traz consequências e as doenças vêm acompanhando ela juntinho ali naquele sofrimento aos indivíduos que buscam ajuda com a gente. É um sofrimento, né? É um sofrimento. É um sofrimento. Eu não sou ansiosa, então consigo organizar isso tudo muito bem. Sonsa, vamos lá. Quais são os principais sintomas da ansiedade? Então, a ansiedade, eu sempre gosto de falar com os pacientes que assim, a ansiedade ela está em tudo. E da mesma forma, você pode sentir de várias formas essa emoção, porque é seu corpo manifestando o que ele está sentindo, sem precisar de palavras. Então, a ansiedade ela pode causar uma insônia, seja inicial, seja no meio, seja um tremor, seja um suor frio, seja uma taquicardia, seja enjoo, seja baixa Falta da de ar, imunidade, falta de ar, dor no peito, coração acelerado, Parece que vai aquela morrer. angústia que É você... muito ruim, né? A sensação, às vezes, numa crise de ansiedade é que morte. você vai estar infartando. É. Que você precisa da emergência correndo. E muitas das vezes os pacientes chegam na emergência e já não tem mais os sintomas. Então, fica até estranho, né? Ou chega lá, faz os exames, faz aquela bateria e no final das contas, você não tinha nada, você teve uma crise de ansiedade. O que gera uma angústia muito grande para as pessoas. Né? Porque a gente vai numa emergência, às vezes, querendo uma solução. Isso. Problema, resolve o meu problema, estou infartando. Não, sim, Aí a pessoa te diz que você não está infartando, é um pouquinho complicado, né? Eu já Mas, peguei inúmeros casos, né? Quando eu Sim. trabalhava em emergência, já peguei inúmeros casos. Emergência todo dia tem no mínimo umas 10 pessoas que vão chegar na emergência com crise de ansiedade. Aí a gente fala DNV. Sim. E na verdade, assim, a gente fala da dor no peito, da falta de ar. Mas é real, Porque são os sintomas mais prevalentes, né? É. Mas assim, pode se manifestar de várias formas, com perda de peso, com enjoo, com medo de sair de casa, ou aquele medo que é muito comum das crianças na hora de dormir, não quer dormir sozinho. Então, a ansiedade tem N maneiras de roer unha, toque, essas roer coisas. unha. Nossa, eu sou terrível nisso. Eu roo o dedo já, não tem mais a unha. Não, E é muito inclusive, eu vejo também, às vezes, com sintomas tipo asma. Começa a dar aquele sintoma na falta de ar, as pessoas, às vezes, acha até que é uma crise de asma e não é. Às vezes se medicam, inclusive, para asma e não é. Na verdade, eu já tratei alguns pacientes, e a gente vê isso todo dia, né? Na verdade, 80% do consultório são os pacientes com ansiedade e depressão. E eu brinco até com meus pacientes. Eu estudei para cuidar dos meus doidinhos, eles têm até medo de vir no consultório, porque não tem pessoas doidinhas, só tem pessoas normais sentindo várias emoções. Né? E a ansiedade, ela também faz parte de outras doenças, que são consequências dela. Tipo, eu posso ter um toque, que todo mundo associa, que está uma outra causa, mas a principal causa do toque é a ansiedade. Faz parte, os pensamentos intrusivos, está ali associado. Eu posso ter um processo também que a gente chama da síndrome do intestino irritável. Eu já recebi muitos pacientes. Eu tenho uma paciente que eu brinco até hoje, que ela trata comigo, ela veio para emagrecimento, já tinha rodado com vários especialistas, e até hoje ela acredita que ela tem ansiedade. Mas ela trata comigo. Eu falo, então tá bom, tá tudo certo. Não vamos brigar por causa disso. É importante que ela resolveu o problema dela. Ela chegou bem, ela já é adulta, então assim, chegou bem baixo peso. Então assim, já estava correndo risco sérios de vida. E hoje, graças a Deus, as coisas andaram, mas ela gastou muito dinheiro, rodou muitos especialistas até aceitar vir, porque na verdade ela foi obrigada, os colegas brigaram com ela, porque assim, eu preciso que você vá no psiquiatra, não tem como te tratar de um problema que não é real ali para ela. Porque quando a gente fala do psiquiatra para alguém, muitas das vezes a pessoa fala, eu não sou maluco, por que eu vou ao psiquiatra? A pessoa tem essa reação, e não é por aí, né? A gente às vezes não, quando a gente procura um psiquiatra, porque a gente realmente está com algo que somente o psiquiatra vai diagnosticar e vai nos ajudar, a gente realmente, eu acho que 99% dos casos são solucionáveis.
Então, graças a Deus, né? O grande problema, na verdade, é que a gente tem um preconceito muito grande, enraizado dentro da nossa sociedade. Parece cultural, né? E não são só os pacientes, no geral, a população. Os próprios médicos têm um preconceito. Até porque a psiquiatria, a gente pode considerar que nos últimos 20 anos a gente evoluiu muito. No passado, a gente era culpado também de muitas coisas. Até choque davam, né, para tratamento. A gente não tinha tratamento, né? A indústria farmacêutica ajudou muita gente. Eu posso falar que, em pouco tempo, a gente saiu de ter apenas substâncias básicas, né, que tratava tanto depressão, quanto ansiedade, quanto esquizofrenia. É a mesma medicação. Ou seja, você não tratava ninguém, você dopava os pacientes e deixava numa clínica internada. Então, assim, o preconceito era grande, você tinha um estigma que você conseguia definir também quem era um paciente psiquiátrico. Você olhava de longe, você já tinha certeza que ele estava sonolento, babando, dopado. Tá bonito, hein? Hoje não é. Aqui, agora ela não se bonita. A indústria melhorou bastante, né? Olha eu aqui, querida, cabelo cacheadinho aqui, ó. Ninguém tira, então. Ou isso também, pesquisas. Então a gente está tendo uma nova realidade, né? E aí, assim, também um papel que aí puxa a sardinha para o nosso lado. Os próprios médicos, eles tinham medo, vergonha de indicar psiquiatria para que a pessoa não se ofendesse. E tudo na medicina, em qualquer área da nossa vida, é o jeito que você conversa com a pessoa. Sim. Se você não orientar da forma correta, ou se fizer como no passado se fazia, foi no cardiologista, crise de ansiedade, ele iniciava uma medicação. Só que ele não é especialista, então ele dava... Resolvia um pouquinho o problema, mas não havia cura, então as doenças pareciam que eram eternas. Não ia no ponto. E o paciente nunca mais tratava, porque ele ficava ali até um belo dia ele cansava, não vou te dar mais a receita azul. Vai ter que procurar o médico. E o paciente também não queria, e no final das contas, assim, ele atrapalhou a vida durante o número de tempo do paciente, e depois o paciente da troca dele fala mal dele. Então, assim, não resolveu nada. Então, assim, a indicação correta faz muita diferença. Muita porque diferença. Aí você evita isso, você evita do paciente chegar pra gente, igual a maioria chega pra mim, já no fundo do poço. Então, assim, se eu ia usar uma medicação, 2 no máximo, para resolver o problema mais rápido, eu tenho que usar 5, 6. Às vezes a gente precisa recorrer a uma internação pelo risco de vida da pessoa. E são coisas que poderiam ser evitadas por preconceito, por falta de orientação correta. Então é importante a gente trabalhar e abordar isso também. Eu tive uma crise, acho que eu já contei isso em algum episódio nosso, ano passado, eu dirigindo para pegar ponte para ir para o trabalho, já saí de casa, eu dormi mal, acordei mal e o coração disparado e ali entre o Hospital Icaraí, para pegar a ponte, tudo parado, 6h15 da manhã. Eu comecei a chorar, o coração disparou. Foi faltando ar e eu dirigindo sem saber o que fazer e a guarda de trânsito um pouquinho mais à frente. Aí eu não tenho vergonha, graças a Deus. Consegui baixar o vidro, não consegui falar muito, mas eu chorava tanto que ela falou, você está passando mal? Aí eu fiz assim com a cabeça. Ela parou o trânsito, jogou meu carro para o outro lado, na calçada. Eu já estava mais à frente do Hospital Icaraí. E ela falou, você quer que eu chame a ambulância? Eu fazia assim que não, porque assim, eu sabia que eu precisava respirar, soltar. Acalmar. Eu comecei a lembrar dos exercícios, coisa e tal. Eu sabia que ia passar a crise, né? E ali eu fiquei, aí ela voltava, fazia assim, aí depois de uns 10, 15 minutinhos, aí eu já estava conseguindo falar, agradeci muito. Todo dia de manhã, quando eu tô indo trabalhar, que eu passo por ali, eu buzino, dou tchau pra ela me dá tchau. Mas assim, ainda bem que eu tive essa... E a pessoa que não tem, que não conhece e dá uma crise dessa, pode causar um acidente no trânsito, gente. Sim. Eu converso com todos os meus pacientes também, que assim, o medo de morrer é uma das piores sensações que existe quando você está tendo uma crise de pânico. Você fica impotente, você não tem como fazer nada melhora naquela hora. Nada. A não ser algumas técnicas, que aí para quem faz a terapia, para quem está sendo orientado, você consegue abordar e minimizar um pouco. Porque a crise também, se ela se alongar, para depois você começar a fazer as manobras de tentar acalmar, de respiração... Não vai ter jeito, você vai ter uma crise completa, tá? E é uma sensação ruim. Só que o medo de ter essa crise, ele é desesperador. Porque a crise é ruim, mas ela é autolimitada, igual você falou.
Você nunca tinha tido aquilo, você trabalhou a respiração, saiu daquela zona desconfortável, foi para um local um pouco mais calmo, então saiu do estresse, do tumulto, respirou, então ela passou, ela ia passar, ninguém morre de crise de ansiedade. Isso aí. Só que o risco que ela gera é grande, porque se você está num trânsito em velocidade alta, acontece isso. Alguns pacientes, às vezes, minha vista embaçada, ansiedade é tão forte que pode acontecer, sabe o quê? Uma coisa que não é tão comum, mas acontece. A pessoa ela fica tão nervosa, tão desesperada, com o risco da pressão subir, diabetes compensar, acontecer algo tudo pior, acontece. que o cérebro ele faz o quê? Apaga ela, desliga, porque se ela continuar, ela vai ter. Só que nesse desligar, se você está num local que você cai e bate a cabeça, você pode morrer. Dirigindo. Então você não vai morrer da crise, mas é uma consequência porque você desmaiou. Não são todos, mas na emergência a Vanessa deve ter pego muitos casos que é o famoso que as pessoas consideram como piti, né? Piti, não tem nada, tá DNV, fazendo um drama. piti, não é isso, né? Pelo contrário, né? A pessoa tá num sofrimento gigante. Eu já vi gigante. gente entrar em parada respiratória. Inclusive, por conta disso, do pavor, a gente respira, calma, entrar em parada. Porque, assim, gente, como que pode isso, né? Porque realmente a pessoa, aí quer dizer, você não controla mais, fica tudo desgovernado, aí causa várias sensações horrorosas, né? E quais são esses os principais sintomas? Acredito que você já falou, né? Mas, assim, o maior, assim, que a gente pode dizer. O que a gente sempre considera... O clássico, né? Taquicardia e sensação de infarto. Esse daí é o principal. O restante, ele vai estar acompanhado sempre. Aí, mão suando frio, o medo, a dificuldade de sair, a dificuldade, às vezes, até de se alimentar, né? Tem uma prova, tem um curso, a pessoa fica tão eufórica, a adrenalina fica tão presente, né? 24 horas naquela pessoa, que é como se você não desligasse. Então, a musculatura está tensa, o corpo. Hoje, algumas associações já aceitam que uma das principais causas de fibromialgia tem relação direta com a ansiedade, o grau de estresse que as pessoas têm. Então, assim, está tudo interligado, né? Tô melhor, as doenças psiquiátricas, elas aumentaram muito. Verdade. Mas não é porque a gente tem mais diagnóstico, é porque a sociedade também está exposta a muita sobrecarga hoje, né? A gente passa por... tem que trabalhar mais. Informação mais também. violência, mais informação. O cérebro, então, ele não está aguentando. O HD fica... o HD está lotado, né? Tá. E a gente não pode zerar ele só ir lá, apertar o botãozinho. A gente não tem isso. Então, diferente da máquina. A gente perdeu uma coisa muito importante que no passado existia e fazia parte, que era as relações pessoais. A gente tinha tempo para almoçar com a família, pelo menos reunir a família no domingo, tomar um estar cafezinho. junto, tomar um café. Aquele café, vamos marcar um café. Vamos marcar um café, virou meme, né? Vamos marcar um café do Carioca. Virou meme. Nunca acontece. Mas, gente, eu sempre tô buscando marcar café. Você sabe disso. Eu sou aquela que amo agregar. Para um pouquinho, porque... Não, vamos parar sim. Isso aí. Para não se encontrar, no velório. Porque às vezes a gente não consegue organizar a nossa vida para depois ir no velório. Isso aí. E aí vai ter que ter tempo. O tempo passa, né? O tempo é ingrato. Se é. Vamos lá. Quais são os gatilhos mais comuns que despertam crises de ansiedade? Essa é uma pergunta bem complicada. Mas, assim, os gatilhos são sempre situações que a gente tem mais dificuldade. Por exemplo, uma pessoa que ela é muito tímida. Falar em público, estar no centro de alguma informação, apresentar um trabalho, isso para ela é um sofrimento enorme. É diferente dela ter que se manifestar, falar com o chefe. Falar com o chefe é terrível. Ir numa reunião do trabalho pesada, mesmo que ela está correndo risco de ser mandada embora, a empresa pode quebrar, mas a pessoa ela está tensa não é só por isso, é porque o estar ali falando com a sua chefia, sendo vista por outras pessoas, outros colegas, isso gera um sofrimento muito grande. Se expor, e a gente não sabe trabalhar as emoções da forma correta. A gente tem muita dificuldade. Eu brinco, se metade das pessoas fizesse terapia, a gente não tinha problema no país. Acredito nisso, verdadeiramente. Porque a gente ia saber expor e o outro ia saber também receber uma crítica, sem levar para o lado pessoal. Então, a gente tem muita dificuldade de lidar, tanto com o positivo quanto com as críticas, né? Sim. A gente se cobra muito disso. Então, assim, esses são os principais gatilhos. O medo, passar num local escuro. Aí depende muito do que foi. A crise de ansiedade ela é tão complicada que
depende muito de como que você está vivendo a sua vida. Então, você está sobrecarregado, mas você sofreu um acidente de carro. Dali para frente, você pode passar situações que sempre vão te gerar um gatilho. Sim. E se você não tiver trabalhado, se você não tiver mudado o estilo de vida, você vai passar pela mesma situação próxima. Por isso que a pessoa, às vezes, tem um gatilho, teve uma crise no trabalho, e depois para voltar para o trabalho. Ela não consegue entrar. Ela vai até a porta do trabalho e volta. Um assalto, né? Um assalto. Assim. São situações de estresse, de adrenalina muito alta. Então, nesses casos, eu até brinco, às vezes é um pouco mais fácil da gente tratar, porque a gente tem... Sabe o que é, né? Agora, a questão da pessoa que guarda tudo, absorve e tem a crise, porque a gente é igual uma caixa d'água, a gente enche. E depois que encheu, seja uma gota, seja uma tempestade, vai transbordar. E aí é a crise de ansiedade. Então, se ela não mudou nada e ela teve uma crise, ela vai ter outra na sequência. E ela não vai ter uma causa. Pode ser coisas bobas, mas que para ela já está sobrecarregada. Sim. Esse é o grande mal. A pessoa tem a primeira crise e isso daí dificulta até dela procurar ajuda. Tive uma crise grave, mas passou. Normalmente ela não vai procurar o psiquiatra, ela vai receber indicação na emergência, procurar um psiquiatra, um neurologista. Bem evidente ali do profissional, ele fez a indicação correta, porém ela não vai buscar rápido ajuda. Ela vai falar, não, mas melhorei, tô bem, essa semana tá tranquilo, e ela vai se enganar que ela não vai ter mais nada e vai demorar mais 10 anos, por exemplo, para juntar. Ela não vai juntar. Então ela pode... Só que a partir da segunda, ela vai passar a ter mais rápido e com mais frequência. E isso daí aí é o desespero. Porque ela só teve um há um mês atrás. De repente, um mês depois, ela passou a ter um na quarta, um na quinta, um na sexta. Aí bate o desespero. Tem que achar um psiquiatra de última hora. E hoje... tá a coisa mais difícil do mundo. Você conseguir marcar um psiquiatra. É verdade. Eu tô lembrando que ele tá falando, foi realmente assim. Eu cheguei lá assim, né? Foi quando explodiu o meu motor, porque eu já tinha passado por algumas situações. E eu passei numa rua, meu carro com o carro do meu pai, o carro do meu pai voltou. Eu tava com o carro dele, o carro voltou. Aí, engraçado que quando isso ali ficou ali. Pra mim foi... Não voltei com o carro, quase bati, não sei o que. Maria Antônia, mãe, faz de novo. Muito bom. Ela pequenininha. Quando eu explodi com a síndrome do pânico, o que mais veio na minha cabeça foi isso aí. A questão de dirigir. Eu passei mal indo pra cultura, chovendo, de repente eu fui dirigindo. E veio me remeter àquele outro incidente que eu tive lá. Então, aonde eu fiquei com mais pavor foi de dirigir. Eu não consegui. Eu me arrumava e ficava chorando dentro do quarto, pensando que eu tinha que entrar no carro para dirigir. E aí fiquei ali tentando me controlar. Eu achava um absurdo eu estar sentindo aquilo. Que a gente quer se controlar. E aí eu não consegui. E eu já tinha o telefone do Dr. Homo, aí que eu peguei, liguei, cheguei lá assim, mas realmente você aceitar que você não consegue controlar aquilo... É difícil muito demais, difícil. E aí vem esses gatilhos do que você realmente já viveu. Sim. Dentro daquele pacote. Hoje eu fiquei muito tempo sem conseguir passar ladeira. Começar a parar em ladeira, eu ficava apavorada. Por quê? Eu ficava gatilhada. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, já tô curada. Eu não posso mais pensar sobre isso. Mas realmente é difícil, que parece que vem tudo junto naquele pacote. E é muito complicado. E quais são as práticas, assim, que ajudam a gente a controlar isso? Ou aliviar, né? Controlar, às vezes você não consegue controlar tanto, mas aliviar esses sintomas no dia a dia. No dia a dia, eu falo que a gente precisa ter tempo. Aí você fala, mas ninguém tem tempo, Rômulo. Não, Rômulo falando em ter tempo. É difícil, então, é difícil. Só que assim, tempo a gente sempre vai ter. A questão é a prioridade. Então a gente quer resolver 50 problemas no mesmo dia. Não existe máquina que faça isso. A gente quer... sair de casa, quer trabalhar bastante, ganhar dinheiro, resolver tudo, chegar em casa, dar tempo de tudo, não dá. Então a gente tem que priorizar. Eu tenho minha família, eu tenho que ter um tempo com ela, eu tenho que fazer uma atividade física, eu tenho que ter meu tempo para terapia, eu tenho que ter um tempo para sair com um amigo, para falar tomar aquele cafezinho, pra ver um futebol. Eu tenho que ter tempo para não fazer nada, sentar no sofá, curtir a minha casa, e a gente não tem mais tempo. Então a principal dica é assim: reveja seus hábitos, reveja seu dia a dia, veja o que você pode melhorar, porque tá ruim, né? A sociedade adoeceu não é à toa, então tá ruim. Então, assim, arrume um tempo para cuidar de você, para ter a sua parte espiritual, ter o seu tempinho para cuidar da sua imagem, porque
na verdade, a gente vive com tudo. Então não adianta eu pensar que eu só vou cuidar, só vou fazer psicologia, só vou tomar um remédio, só vou... Na verdade, isso daí são coisas a mais. Sim, né? ferramentas, você, né? Você adoeceu. A gente tem que pensar em prevenção. Em prevenção a gente precisa muito, mas muito desse cuidado direto com a gente e com o nosso entorno. E isso a gente não está tendo. Caramba, gente, se a gente parar para pensar, é exatamente o que a gente, na maioria das vezes, tenta fazer e nem sempre consegue. Mas eu acho que a gente precisa ter uma planilha, realmente, de fato. Por isso que você fala que eu sou louca, maluca, psicótica com horário. Mas eu faço isso com a minha vida. 10 para as 5 da manhã eu levanto, eu oro, 15 para as 6, 10 para as 6 eu desço para treinar, 7 horas eu tô subindo, que eu tenho que tomar banho, me arrumar, sair para trabalhar. Hoje eu já tô ligando para uma amiga ou para várias amigas para marcar um café para daqui uma semana. Tô mentindo? Tudo planilhado. Que senão não dá. O tempo engole, o dia a dia engole a gente. Não tem como. Aí a gente se perde porque não conseguiu. Exatamente. Aí vai virando uma bola de neve. Exatamente. Ó, a ansiedade é mais comum em alguma faixa etária ou gênero? Então, gênero, na verdade, existe um grande dilema. Se a gente pensar na realidade, 80% do público que busca ajuda são as mulheres. Uhum. Não necessariamente 80% das mulheres, a proporção delas sim, com ansiedade é maior. São as que Só buscam, que são as que buscam ajuda. Porque de repente o homem tem vergonha, é o Então, tabu, né? O homem ele é obrigado. né, Geralmente ele vai no médico obrigado. Ou pela esposa, porque vai largar ele, ou porque ele teve um problema que gerou uma impotência, ou porque ele está passando muito mal. Mas dentro dessas prioridades, o tá passando muito mal é a última... morrendo, né? A última motivação para ele. Por quê? Porque ele vai segurar de todas as formas. Sim. Ele está acostumado assim, eu não posso... O homem tem a gente é criado com uma cultura que a gente tem que ser forte, tem que guardar, eu tenho que dar o sustento. Homem não chora. Não chora, eu não posso expressar sentimento. E, na verdade, isso daí é o contrário, né? A gente tá sofrendo o tempo todo, só não enxerga. Né? Já as mulheres é diferente, né? Vocês são criadas o quê? Tem que ser a provedora da casa, tem que pensar nos filhos, tem que pensar na comida, tem que estar... Hoje em dia, na verdade, vocês mantêm, a maioria das mulheres estão mantendo as casas, porque os homens perderam emprego, vocês têm que passar num concurso às vezes, vocês têm que estudar, tem que fazer pós, né? E vocês são mulheres, então tem que estar disposta sempre à questão da masculinidade ali, soberana. Então, no final das contas, a mulher pensa em 500 coisas ao mesmo tempo. Sim. O cérebro adoece mais rápido. Sim. Então, eu acredito que seja mais a questão de ser mais rápido as mulheres buscarem ajuda, mas em termos de ansiedade, está afetando todo mundo. Agora, dentro do que você atende, as mulheres que mais procuram uma faixa etária, de 20 a 30, de 30 a 50? Não, o público, na verdade, varia entre 30 e 45, 48 anos. Que mais procura. Que mais procura. Principalmente da ansiedade. Que é a faixa onde geralmente está já bem sucedida, trabalhando, já fez pós, já fez não sei o que, tem mais os filhos estão numa idade de ter mais atenção, então assim... E ela quer ajuda. Ela quer ajuda, ela não aguenta mais. Ela já segurou muita coisa. E o engraçado é que ele falou ali da questão do homem, a questão da impotência, né? O homem só vai mesmo quando o soldado não está conseguindo mais ir pra guerra, né? E mesmo assim, para entender que isso é uma consequência de uma ansiedade, ele já muitos não conseguem não. É porque, na verdade... E ainda entra um monte de coisas, questões aí de tabu, de vergonha. Exatamente. O preconceito, o homem não conversa com o próprio amigo. O homem nunca vai falar pra mim, olha, o soldado não tá indo pra guerra. Chegar finalmente com a minha esposa. Impossível. Nunca. O homem tem que ser um viril. Ele faz e acontece. Ele conta uma pegada de mentira. Que eu peguei todo mundo. Maravilha. Nossa. Namora minha esposa todos os aí dias. gera ansiedade da pobre, da mulher, da creusa, que tá lá, que tem nada com ele. Porque... Mas é a testosterona. O homem, na verdade, eu sou super só a tem favor dessa reposição hormonal. Só que esse hormônio, né, principal da gente, a gente tem uma produção muito, muito boa, elevada,
que segura, mesmo quando a cabeça não tá boa, ainda segura a questão Sim. da libido. Só que hoje a gente já percebe que o estresse tá tão grande que você pode ter a testosterona lá em cima, que a libido foi pro espaço. Isso, o número não diz mais nada. Sim. Mas ainda segura muita coisa. Então ele demora a buscar ajuda. Aí demora quando ele já vem no fundo do poço também. Coitado. Gente, o soldado já tá aposentado, a guerra continua, a terceira guerra mundial e o soldado parado. É um assunto muito intenso, né? Soldado paradão. A Vanessa vai fazer a última pergunta, mas antes disso, eu queria pedir aqui para os nossos seguidores, né? Para ir lá no YouTube, lá no Quem Age Pode, bota na lupinha. Gente, é o dedinho assim, ó, se inscrevam, deixa o vídeo rolando no seu celular, no seu computador, na sua TV. Spotify. A gente precisa dessa curtida, desse like, dessa inscrição lá no YouTube. Quem Age Pode, com D mudo de podcast. Então, siga a Vanessa, siga a Bia, o estúdio que a gente grava, que é o Contracorrente. Vai lá, manda para os amigos, ajuda a gente aqui. E todo episódio nosso, na descrição, vai ter o @ hoje do Dr. Rômulo, da clínica. E se você conhece alguém que esteja com ansiedade, leva um papo com essa pessoa, porque nem sempre ela vai acreditar ou ela vai querer ajuda. Mas eu acho que quando a gente planta a sementinha, quando a gente está ali do lado, né, Vanessa, para falar, amiga, será que você não está precisando ir ao médico? Quer que eu vá com você? Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer por quem a gente ama. Agora eu vou deixar aí a última pergunta com a Vanessa e depois a palavra. Sim. Né? E algumas vezes também, pessoas acabam adoecendo por outras que não querem tratamento. Aí as pessoas têm que buscar tratamento por aquelas que não querem, né? E acham que é besteira. Mas quais são as consequências de não tratar a ansiedade? Aí eu já falei até uma. Deixar os outros doidos. Então, essa daí é uma consequência bem grave, né? É gravíssima. Então, 7 pontos na carteira. Ela não vem sozinha e ela não afeta apenas a você. Tá? Exatamente. Tenha sempre essa certeza. A ansiedade, ela adoece a casa, né, doutor Rômulo? Porque, na verdade, ela gera consequências. E ninguém fica feliz de estar deixando de trabalhar, não estar sendo produtivo, não corresponder ao que o chefe pede, estar passando por sintomas físicos, parando numa emergência, ser taxado às vezes de palhaço, né? Tá querendo perder nosso tempo, e isso acontece todo dia, tá? Sim. Então, assim, ela vai gerando consequências. Uma consequência muito evidente é a pessoa abrir um quadro de ansiedade e chegar pra gente tratando, quando vem pra gente, já vem com transtorno misto, ansiedade e depressão junto. Ansiedade, ela pode alterar os níveis do seu colesterol, ela pode alterar a pressão arterial, quem tem diabetes descompensar, a pessoa que usa remédios para doenças crônicas, aumentar o número de remédios, porque deixa de fazer o efeito da forma correta, e aí gera outras consequências. Então a ansiedade está envolvida em tudo, fora da questão familiar, porque toda vez que você está ansioso, você está com adrenalina disparada. A adrenalina só serve para duas coisas, luta e fuga. Se você não está sob um risco nenhum desse, né? Quando a gente na pré-história tinha um animal que vinha comer a gente, você não está numa rua escura, você não está no meio de tiroteio, você não pode ter adrenalina disparada à toa. E essa adrenalina disparada faz com que a gente fique reativo. Então vem a esposa, toda carinhosa, vamos para a casa de mamãe? Não vou. Você nem pensou, você vai no automático, porque você está lutando, você está reagindo a qualquer situação. E aí vem as consequências, porque a pessoa que você está do seu lado, que você mais ama, e você está tratando mal. O filho tirou a nota baixa, você esculacha ele, você fala assim, depois você para e fala, pô, não era para fazer assim, era para conversar com ele, ver as dificuldades, e você já fez. Aí não tem volta. E aí o homem não sabe expressar o que está sentindo, ele só guarda e internaliza. Então, assim, o risco de infartar, o risco de ter uma doença maior. E a mulher vai tomando ranço dele. E a mulher vai largar ele também. O filho vai querer ter. As crianças já estão abrindo quadros de ansiedade com 10, com 4, com 6 anos. Eu trato a parte infantil, eu vejo tudo isso. A gente passa para quem está ao nosso redor, porque eu não sei como é que meu pai vai reagir, então eu já fico preocupado. Eu estou agradando. E alerta o tempo todo, né? Minha mãe, ela está preocupada, eu como, não como. Então vai gerando consequências inimagináveis no nosso dia a dia. Então, assim, é importante demais a gente tratar. E também, assim, quanto mais cedo a gente busca ajuda,
menor a probabilidade de eu usar medicação especificamente ou de usar durante muito tempo. Então, não necessariamente você vai no psiquiatra e vai sair com remédio. Pelo contrário, às vezes um ajuste. Ó, vamos ajustar seu horário. Pô, você tá dormindo tarde todo dia. Sim. Não tem como você ter humor no dia seguinte. Isso você vai ter que trabalhar. Às vezes uma mudança de comportamento, às vezes uma orientação para fazer um determinado tipo de terapia específica. Às vezes também o ajuste em hormônios dá resultado? Dá. Quantas mulheres eu recebo em fase de pré-menopausa que chegam para mim com quadros de ansiedade. No final das contas, assim, eu vou precisar tratar ela, porque ela está numa crise, está passando mal, mas a causa direta não é essa. Então a gente tem que fazer um diagnóstico também correto. Se tiver com problema de tireoide e descompensar, ela vai ter crise de ansiedade. E eu posso tratar a crise de ansiedade a vida toda dela, que não vai, porque ela tem um problema da tireoide. Então a gente tem que achar a causa correta. E a indicação também tem que ser. Aí vem a escuta atenta, com calma do psiquiatra, que é uma consulta diferente. Ainda mais primeira vez, que a gente tem que entender. Porque só passar remédio é mole. Aí não precisava nem do psiquiatra, mas o farmacêutico ele venderia para você. E não é assim. A gente precisa entender a causa direta. Porque normalmente já está misturado com outras doenças, outras patologias. Aí tem que fazer um diagnóstico diferencial. Gente, é muito vasto, né? Nesses 6 anos você já entendeu a minha? Só para saber. Vamos entrar nesse detalhe. Tem como responder depois que as câmeras desligarem, por favor? Universitário. Vai que tem uma ambulância ali, ó, pra gente descer aqui do estúdio. Oh, meu Deus, na gente. era do CAPS. Olha, foi muito interessante, muito mesmo. Muito obrigada, doutor Rômulo, por você ter estado aqui conosco. A gente tinha realmente mais umas 15 perguntas por baixo, mas nosso tempo realmente é um pouco limitado, até para que as pessoas possam conhecer um pouco e não fiquem enjoado até do trabalho. Curioso, né? Curiosidade também de conhecer o... Marque uma consulta, enfim. Vanessa. Então, quero te agradecer, né, imensamente, pela paciência esses anos todos. Não, inclusive, né, por quase 3 anos eu convidando ele hoje, porque conseguiu, em nome de Jesus estar aqui conosco. Deu certo. Deu certo. A gente crê, né, a gente é brasileiro. Na hora certa. Quem age, pode. Né? Primeiro podcast, doutor Rômulo, primeiro de muitos. E te agradeço. E a gente sempre termina o nosso episódio com uma palavra de Deus. Porque, como a gente sempre fala, né? A gente tem que tratar tudo, corpo, alma e espírito. Isso aí, independente da fé de cada um, a gente crê que a gente sempre tem uma força maior que rege a nossa vida e que se não for ela, a gente também não consegue. E aí, eu tenho a palavra aqui em Filipenses 4:6 que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Ainda que nós venhamos estar nessa condição louca dessa sociedade, dessa geração adoecida, complexa, nós sabemos que em Cristo nós encontramos paz. E a paz que excede todo entendimento humano. Só nele a gente consegue verdadeiramente encontrar forças para caminhar mais milhas. Não é verdade? E muitas das vezes recalculando rotas. Recalculando rota. A gente não sabe tudo, a gente está sempre em construção, né? Errar faz parte. Né? Errar faz parte e se consertar também, pedir perdão, pedir desculpa, e entender que a gente é humano, né? É falho. E que é isso. E que a gente precisa realmente estar bem para também não deixar ninguém perturbado, né? Perturbar a gente. Porque quem age pode. Sempre. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Tom. Tchau, tchau. Vai lá, se inscreva, hein? Tchau.